De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, se perder a alma? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Se alguém lhe bater no rosto, ofereça outra face. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem quiser ser líder, deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. A boca fala o que está cheio o coração. Não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros façam a ti. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão. Jesus Cristo. Quem não tiver consciência, não pode ter lealdade, em nada tem firmeza e nunca fala a verdade. Mestre Raimundo Irineu Serra. A oração torna nossos corações transparentes, e só um coração transparente pode escutar a Deus. Um coração alegre é o resultado inevitável de um coração inundado de amor. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Seja fiel às pequenas coisas, porque é nelas que mora a sua força. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. O amor torna tudo brilhante, agradável e vantajoso. O amor é o vaso que contém a alegria. O amor é a força mais poderosa que existe. O amor é uma fruta de todas as estações. As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável. Deus se manifesta no silêncio. Não ame pela beleza, pois um dia ela se acaba. Não ame pela admiração, pois um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com o amor sem explicação. Tudo que se perde é o que não se dá. Sozinha não posso mudar o mundo, mas posso lançar uma pedra sobre as águas e fazer muitas ondulações. O que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela, o oceano será menor. Não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. A todos os que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhes proporcioneis apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração. Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz. A paz começa com um sorriso. O primeiro passo para conseguir algo é desejá-lo. As mãos que fazem
valem mais do que os lábios que rezam. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. Sou apenas um lápis na mão de Deus. É Ele quem me escreve. Não pense que o amor, para ser genuíno, tenha que ser extraordinário. O que é preciso é amarmos sem nos cansarmos de fazê-lo. Os anos enrugam a pele, mas viver sem entusiasmo enruga a alma. Nós podemos curar as doenças físicas com remédios, mas a única cura para a solidão, desespero e falta de esperança é o amor. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. Deixa algum sinal de alegria onde passes. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido a provas e até rejeitado. O exercício espiritual da caridade é o caminho mais curto para o aperfeiçoamento íntimo. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. A eternidade está em nossas mãos. Viva de maneira honrada, para que quando envelhecer você possa falar só coisas boas do passado e sentir assim prazer uma segunda vez. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. A morte é simples, mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não fales não posso e nem digas desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refugie em silêncio na boca. E sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirme em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode.
e perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea a cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos. Não nos deixes seguir o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, tome guarda em serviço o nosso coração. Chico Xavier. Somente você testemunha a ausência da consciência do corpo. Não sabem todos que o corpo nasce? Há alguém que testemunha o nascimento da consciência? Você não é o corpo, como já foi dito. Destrua a falsa noção de que você é o corpo. Busque incessantemente sua natureza real. Não pense em mais nada. Quem é consciente do corpo? Apenas esta busca irá eliminar a crença eu sou o corpo. O iludido que pensa eu sou o corpo irá anelar consequentemente alimentos, roupas e desejos. Naquele que for livre da ilusão eu sou o corpo, a mente não irá mais ansiar por alimentos, roupas e desejos. Ainda que o fim estiver próximo, não se perturbe. Permaneça tranquilo. É o trabalho de Deus. Ramana Maharshi. Olho por olho, e o mundo acabará cego. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto está ocupado em fazer errado em outra. Todos os dias a natureza produz o suficiente para suprir nossas necessidades. Tolerância não significa aceitar o que se tolera. Aquilo que está em seus pensamentos é aquilo que você será. Vencer por meios que não acredito me trazem resultados que não preciso. Se cada pessoa tomasse só aquilo que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. Aqueles que têm um grande autocontrole ou que estão totalmente concentrados no trabalho falam pouco. É melhor que fale por nós nosso exemplo de vida que as nossas palavras. O seu futuro dependerá daquilo que você fizer no presente. Há riquezas bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. Todo resultado vem na mesma proporção de seu esforço. O medo tem alguma utilidade, mas a covardia não.
Quem não é capaz de governar a si mesmo, jamais será capaz de governar os outros. A satisfação está no esforço e não apenas na realização final. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. O mundo exterior reflete o universo interior. Para fazer um mundo melhor não é preciso entrar para a história. Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isso é privilégio dos corajosos. Você nunca sabe qual será o resultado de sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Acreditar em algo e não o viver é desonesto. A felicidade não está em viver, mas em saber viver. De nada adianta a liberdade se não tivermos liberdade para errar. Um não, dito com convicção, é melhor que um sim, dito meramente para agradar. Ou pior ainda, para evitar complicações. Quem não vive para servir, não serve para viver. Um pai sábio deixa que seus filhos cometam erros. Se você adquiriu e possui um objeto sem necessitar dele, deve ser considerado um roubo. Nenhum erro se torna verdadeiro por se difundir e multiplicar facilmente. Qualquer coisa que você faça será insignificante, mas é importante que você o faça. É o sofrimento, e só o sofrimento, que abre no homem a compreensão interior. Se um único homem atingir a plenitude do amor, neutralizará o ódio de milhões. Somente quando vemos nossos próprios erros e os julgamos é que podemos chegar a uma justa avaliação de uns e de outros. Um covarde morre muitas vezes antes de morrer. Coisas que nos parecem impossíveis só podem ser conseguidas com uma teimosia pacífica. Poucas pessoas conseguem viver puras no meio de pessoas impuras. A fé precisa ser reforçada pela razão. Quando a fé é cega, ela morre. O dia que o escravo decidir que não quer ser escravo, suas correntes cairão ao solo. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. A vitória alcançada pela violência é o equivalente a uma derrota, pois é passageira. Sem saúde não existe felicidade. A verdadeira saúde é impossível sem um rigoroso controle da gula. As religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Algemas de ouro são muito piores que algemas de ferro. As doenças são resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Ninguém tem o direito de forçar os outros a agirem de acordo com sua própria visão da verdade. No matrimônio, o homem deve ser amigo da mulher e, no seu amor, deve respeitar sua alma, seu corpo, como sagrados que são. No casamento, a mulher deve ser meiga, companheira do marido, tanto na alegria como na tristeza. A mulher deve deixar de se considerar o objeto sexual do homem. O remédio está em suas mãos, mais que nas mãos dos homens. Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. A raiva, controlada, pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Quando um homem compreender que obedecer leis injustas é o contrário à sua dignidade,
Nenhuma tirania poderá escravizá-lo. Cuide dos meios, e o fim cuidará de si mesmo. Mahatma Gandhi. Você não é os 5 elementos. Isso não. O que é este eu? É a carne? Isso não. São os ossos? Isso não. É o sangue? Isso não. Você não é esse corpo físico. Você não é essa coleção de substâncias sujeitas à decomposição. Então, o que é este eu? É a mente? Isso não. Você não é os sentidos, nem a mente, nem a inteligência, nem o ego. Isso não. Analisando assim, você finalmente percebe que você não é nada disso. Você está além de todas as categorias. Shri Ramakrishna. Queremos tudo menos Deus, porque os nossos desejos ordinários se dão por satisfeitos com o mundo externo. Enquanto nossas necessidades estão circunscritas dentro dos limites do universo físico, não sentimos nenhuma necessidade de Deus. Somente quando recebemos rudes golpes na vida e estamos desgostosos com tudo que há aqui, é que sentimos a necessidade de algo mais elevado e buscamos Deus. Os duros golpes que recebemos na vida são os que nos despertam e nos ajudam a romper o sonho, demonstram-nos a insuficiência desse mundo e nos fazem sentir a ânsia de escapar, de buscar a nossa liberdade. Por fim, todos os caminhos levam ao único. O homem que tateia no pecado, na miséria, que escolhe seguir pelo caminho dos infernos, chegará lá, mas levará tempo. Não podemos salvá-lo. Algumas pancadas fortes em sua cabeça o ajudarão a voltar-se para o Senhor. Então, o caminho da virtude, da pureza, do altruísmo e da espiritualidade finalmente será conhecido. Isso é o que todos estão fazendo inconscientemente, e é o que estamos tentando fazer conscientemente. É uma completa ilusão achar que o eu é o corpo, e embora vivamos aqui em um corpo, ainda podemos ser livres. A confusão consiste em confundir o real com o irreal. Não prestem atenção no corpo. Libertem-se da consciência do corpo, até onde isso seja possível. Nada sintam, nada queiram, nada tragam, nada tenham. Deem tudo ao Senhor e exclamem de todo o coração: seja feita a vossa vontade. Esse cativeiro é só um sonho. Despertem e deixem-no ir. Refugiem-se em Deus. Alcance o amor divino. A autoentrega é a verdadeira essência do amor. O amor é mais elevado do que as obras, mais do que o yoga, mais que o conhecimento. O amor extremo a Deus é devoção, e este amor é a verdadeira imortalidade. Adquirindo, o homem está inteiramente satisfeito. Ele não se aflige por nenhuma perda e jamais sente inveja. Conhecendo-o, o homem enlouquece. Meu mestre Ramakrishna costumava dizer: este mundo é um grande manicômio, onde todos os homens estão loucos. Uns são loucos por dinheiro, outros por mulheres, alguns por nome e fama, alguns poucos por Deus. Eu prefiro ser louco por Deus. O amor é de 3 categorias. O primeiro exige, porém nada dá. O segundo é um intercâmbio.
E o terceiro é amor sem a menor ideia de recompensa, como o amor das mariposas pela luz. O amor de Bhakta, devoção, deve ser inteiramente puro e desinteressado, sem buscar nada para si mesmo, nem aqui, nem no futuro. Amem, amem, amem e diga o mundo o que quiser. Mantenham-se firmes no Senhor, só então poderão amar verdadeiramente o mundo. Não permitam que algo se interponha entre Deus e seu amor por Ele. Não importa o que os outros pensem ou façam, não abaixe o seu padrão de pureza, moralidade e amor a Deus. Sejam valentes e sinceros, e poderão então seguir qualquer caminho com devoção e forçosamente chegarão ao todo. Embriaguem-se com o vinho do amor até a loucura. Swami Vivekananda. Existe um grande meio que aniquila o medo da existência relativa. Por este meio, cruzarás o oceano de Sansara e lograrás a bem-aventurança suprema. Entre as coisas que conduzem à liberação, a devoção ocupa o primeiro lugar. Devoção é a busca da natureza real de si mesmo. Para aquele que anela a liberação, os requisitos básicos são fé, devoção e o yoga da meditação. A verdadeira natureza dos objetos deve ser conhecida pessoalmente, pelo olho da iluminação e não pelo olho do outro, ainda que seja um sábio. Quem além de si mesmo pode salvar-se das correntes e amarras causadas pela ignorância, os desejos e ações? Somente realizando a identidade entre ser e Brahma se libera. Em vão é o estudo dos livros sagrados se a suprema verdade permanece desconhecida. Por isso, o sábio deve dedicar-se unicamente a conhecer a verdadeira natureza do Atman. Assim como só pronunciando o nome do medicamento não se cura a enfermidade, porém é necessário tomá-lo. Assim também, sem ter o conhecimento direto, ninguém logra a liberação. Ó instruído, escuta agora com atenção o que eu vou lhe dizer. Escute com atenção e depois tome sua decisão. Os objetos dos sentidos são mais virulentos em seus maus efeitos que o veneno da cobra. O veneno da cobra só mata o homem quando é ingerido, enquanto os objetos dos sentidos matam apenas pelo contato com qualquer órgão. Só aquele que está livre das terríveis amarras do desejo pelos objetos dos sentidos, que são muito difíceis de romper, está preparado para a liberação e ninguém mais, ainda que seja muito versado nas 6 filosofias. Aquele que matou o tubarão dos desejos com a espada do desapego maduro, se sente livre de todos os obstáculos e cruza o oceano do Sansara. Aquele que conduz sua vida conforme os conselhos de um verdadeiro guru, que é quem melhor o quer, e também por seu próprio raciocínio, logra a meta. Conheça isto como a verdade. Afaste-se para longe dos objetos materiais como se fossem venenosos, e cultive sempre cuidadosamente as grandes virtudes do contentamento: compaixão, indulgência, honradez, calma e autocontrole. Pela mente controlada e o intelecto purificado, realize diretamente teu próprio ser. E assim, identificando-te com ele, cruze o imenso oceano de Sansara, cujas ondas são o nascimento e morte. Devido à ignorância, o homem considera como real a este corpo transitório, identificando-se com ele, o nutre, o banha, e tenta preservá-lo com diferentes objetos agradáveis, e assim permanece envolto como um verme pelas fibras do casulo. Essa amarra obriga o homem a sofrer uma longa série de sofrimentos como nascimento, enfermidade,
decrepitude, morte e etc. Não se pode destruir amarras com armas, ventos, fogo, nem com milhões de cultos. Somente a maravilhosa espada do conhecimento, nascida do discernimento e afiada pela graça divina, pode destruí-la. Aquele que é um apaixonado devoto da autoridade dos Vedas adquire firmeza em seu dever particular, que o conduzirá à purificação ao Ser Supremo. Somente assim, a existência relativa e a sua raiz serão destruídas. O ignorante pensa que é o corpo. O erudito se identifica com a mescla do corpo e o ser individual, enquanto que o verdadeiro sábio, cujo conhecimento puro nasceu do discernimento, realiza o eterno Atman com seu próprio ser e tem a convicção: sou Brahma. O ignorante deixa de identificar-se com este conjunto de pele, carne, gordura, ossos e sujeiras. Identifique-se com o Absoluto, a alma de todos, e assim consiga a paz suprema. Identificando-se com Brahma, o sábio deve terminar com a ideia ilusória do eu e meu em relação ao corpo, órgãos e etc. Deixe de identificar-se com a família, linhagem, nome, forma, períodos de vida, porque tudo isto pertence ao corpo, que é como um cadáver putrefato. Igualmente, abandone as ideias de que tu és o autor, executor, etc. Os nobres monges que se liberam de todo apego, que renunciaram a todos os prazeres sensoriais, os pacificados, os perfeitamente controlados, realizam esta suprema verdade e, ao final, obtêm a bem-aventurança suprema pela união com Atman. Abandonando a ilusão criada por tua própria mente, seja livre. Desperte e conseguirás a consumação de tua vida. Aquela alma nobre que realizou perfeitamente a verdade e cujas funções mentais estão livres de obstáculos, não depende mais das condições de lugar, tempo, postura do corpo, direções cardeais, disciplinas morais, ideias de meditação e outras coisas. Assim, ele não se apega mais pelos objetos sensoriais. Não sente apego nem aversão e sempre se deleita satisfeito no ser. Considerando-te um aspirante à liberação, purificado das manchas desta era da ignorância, porque tua mente está livre de desejos. Hoje, várias vezes eu lhe revelei como ao próprio filho este excelente e profundo segredo que é o mais íntimo significado de toda a doutrina Vedanta, a coroa dos Vedas. Eis aqui a triunfante mensagem de Adi Shankara. Todos os caminhos são meus caminhos. Eu não tenho um caminho particular. Como impor limitações ao infinito, declarando que há apenas um único caminho? E por que existem tantas religiões e seitas diferentes? Porque por meio de cada uma delas, ele se dá a si mesmo de modo que cada pessoa possa avançar de acordo com sua natureza inata. Encontrar a si mesmo é encontrar a Deus, e encontrar a Deus é encontrar a si mesmo. A suprema vocação de cada ente humano é aspirar à autorrealização. Todas as outras obrigações são secundárias. Como você ama o seu próprio corpo, ame a todos igualmente. Quando sobrevém a suprema experiência, o serviço a todos se desvela como serviço a si mesmo. Chame-os de animais ou homens. Chame-os pelos nomes que os agradarem. Você serve ao seu próprio ser, a cada um deles. A verdadeira natureza do homem. Dê a isso o nome que você quiser. É o eu supremo de tudo. O reino da consciência é uma unidade.
E até que você vivencie isso em sua totalidade, você nunca ficará contente. Você, um filho da imortalidade, nunca vai se sentir à vontade no reino da morte. Nem Deus vai permitir que você permaneça ali. Lembre-se que o sofrimento que você experimenta é o início de um despertar da consciência. Entregue-se à onda e você será sugado pela corrente. Tendo submergido no mar, nunca mais retornará. O eterno em si é a onda que inunda a praia, de modo que você possa ser levado embora. Se seu objetivo é o supremo, você será conduzido pelo movimento da sua verdadeira natureza. Todo mundo é um guru. Cada pessoa aprendeu com alguém, com alguma coisa, mas o verdadeiro guru é aquele cujos ensinamentos guiam você em direção à compreensão do eu. Contudo, na realidade, o guru habita o seu interior. E a menos que você descubra o guru interior, nada poderá ser alcançado. O praticante passa a sentir como o Senhor reside dentro de mim. Assim, Ele que está presente em todos os outros é verdadeiramente o mesmo Senhor, na água e na terra, em árvores, arbustos e trepadeiras. Em todo o universo habita o amado. Além disso, todas as várias formas e modos de ser que contemplamos são expressões do meu amado, pois não há outro senão Ele. Ele que é o menor que o menor e maior que o maior. Animado por suas várias tendências inatas, cada um adora uma divindade diferente. O verdadeiro progresso na experiência espiritual de uma pessoa depende da sinceridade e intensidade da aspiração de alguém. A medida do avanço espiritual de uma pessoa será refletida nas manifestações que lhe são concedidas pelo Deus a quem se tem devoção, que de modo algum permanecerá inacessível ou separado de seu devoto, mas será contactado de uma infinita variedade de maneiras. Embora você seja condicionado, você encontrará o todo dentro de você e, por outro lado, será capaz de compreender que suas próprias tendências inatas também são parte ou tudo isso. O que foi dito aqui representa um ponto de vista. Você não pode dissociar-se do todo. Ananda Mahima. Somente aqueles que consideram este universo um drama e a si próprios como espectadores podem ser felizes. Totapuri Baba. A riqueza espiritual é a verdadeira riqueza inesgotável. O conhecimento espiritual é o verdadeiro conhecimento. A vida espiritual é a vida real. O objetivo dessa vida é alcançarmos a consciência de Deus. É muito difícil ter um nascimento humano. A vida é muito preciosa. O tempo é precioso. Você já desperdiçou sua vida até agora. Você também desperdiçará o restante? Acorde. Comece sua prática espiritual com zelo e entusiasmo e marche diretamente para a meta. Acalme completamente sua mente. A luz divina descerá apenas sobre uma mente calma. Feche seus olhos por 1 ou 2 minutos a cada 2 horas e pense em Deus, em suas várias qualidades divinas, como misericórdia, amor, alegria, conhecimento, pureza, perfeição e assim por diante. Faça isso no trabalho e durante as atividades do dia. Lembre-se sempre de Deus. Gaste 10% de sua renda em caridade. A caridade purifica o coração. Faça caridade regularmente, todos os meses ou mesmo diariamente, de acordo com suas possibilidades.
Torne-se membro de alguma instituição social e preste serviço social de todo o coração, sem expectativa de recompensa e sem egoísmo. Esta é uma bela sadhana para a autorrealização. Seja extraordinariamente caridoso, dê mais do que as expectativas. Compartilhe o que você tem com os outros. Esteja sempre pronto para servir. Não perca nenhuma oportunidade. Torne-se altruísta. Doe, 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 doe livremente e espontaneamente. Doe tudo. Aqui está o segredo da abundância. Fale palavras doces e comedidas. Fale pouco e apenas sobre assuntos úteis. Pense 2 vezes antes de falar e 3 vezes antes de agir. Não discuta. Fuja da má companhia e da discussão. Tenha cuidado na escolha de seus amigos e evite discussões vãs. Nunca prejudique alguém. Nunca machuque alguém. Controle a raiva através do amor, do perdão e da compaixão. Descubra suas próprias falhas e fraquezas. Veja apenas o bem nos outros. Veja o bem em cada rosto. Veja o bem em todas as coisas. Perdoe e esqueça o mal feito pelos outros. Faça o bem aos que te odeiam. Seja sempre simples e humilde. A humildade não é covardia. Mansidão não é fraqueza. Humildade e mansidão são poderes espirituais. Seja moderado no comer, beber, dormir, se divertir e em todas as outras coisas. Seja moderado em tudo. Os extremos são sempre perigosos. Em solidão, pratique a autoanálise e a introspecção todos os dias. Pouco antes de ir para a cama, pense nos erros que você cometeu durante o dia. Registre suas falhas, sua autocorreção e seu progresso. Mantenha-se diário espiritual. Você deve admitir suas falhas abertamente. Assuma suas falhas e fraquezas, mas não fique remoendo os erros do passado. Atenha-se às resoluções. Tenha um objetivo definido em sua vida e prossiga com cautela. Você não deve dar clemência à mente. Conheça o ser e seja livre. Acorde. O que foi dito aqui é a essência de todas as sadhanas. Todos esses cânones espirituais devem ser rigorosamente observados. É a prática espiritual que o levará à libertação. Pensar inicia o processo de criação. Pensar significa manifestar e concretizar. Pensar quer dizer diferenciação, qualidade e multiplicidade. Pensar é samsara. Pensar produz a identificação com o corpo. Pensar provoca o eu e o meu. Pensar cria o tempo, o espaço e etc. Pare de pensar através da prática espiritual e o desapego e mergulhe na consciência pura. Silencie os pensamentos. Uma reflexão cuidadosa mostrará que todo o universo é na verdade uma projeção da mente humana. A mente em si nada mais é do que o registro de impressões que continuam se exprimindo incessantemente como impulsos ou pensamentos. A mente é aquilo que faz. O pensamento impele você a agir, e a atividade cria novas impressões na matéria mental. Este mundo nada mais é do que a expansão dos pensamentos, e a renúncia aos pensamentos é a liberação. A purificação e o controle da mente são a finalidade básica de todos os yogas. O yoga examina, controla e para na raiz a função da mente, isto é, o pensamento. Quando alguém transcende o pensamento, a intuição funciona e o conhecimento do eu vem à tona. Se você eliminar os pensamentos, poderá destruir imediatamente essa árvore do samsara. Destrua os pensamentos assim que eles surjam. Isso exige enorme paciência e perseverança.
Mantenha-se cuidadosamente alerta. A mente joga sujo. Você precisa compreender o seu caráter, o seu jeito e seus hábitos. Só então poderá controlá-la com facilidade. Os pensamentos descontrolados são a base de todos os males. Onde não há o pensamento, há o perdão e a liberação. Swami Shivananda. Mergulhe em Deus e encontre o ser. Deixe sua mente se deleitar ao mergulhar no pensamento de Deus. Esse é o objetivo. Esse é o estado de felicidade que nunca diminui. Esse é o objetivo final do nascimento na forma humana. Todas as boas ações, ler e ouvir sobre as vidas santas, contato com pessoas santas e etc., tudo serve para atingir o fim. Uma vez obtido, não há mais nada a ser ganho. O apego e a aversão não são totalmente diferentes. Quando o apego é frustrado, ele se transforma em aversão. Tudo tem seu lugar na economia do universo. Temos que alcançar a felicidade e a paz, não renunciando ao mundo, mas permanecendo fixos no pensamento do Ser Supremo, possuindo uma fé inquebrantável. Os sábios dizem que a melhor riqueza é a felicidade. O pobre realmente não é o que não tem dinheiro, mas o que não tem alegria no coração. Por mais rico que o homem seja, ele não pode comer ouro e prata. Então, por que entreter o amor por dinheiro? Qual é a finalidade do dinheiro, exceto para a manutenção do corpo? A grandeza da riqueza material é evanescente, encantadora no início, mas dolorosa no final. Pelo contrário, a riqueza que surge da realização da verdade é eterna, uniformemente bela e bem-aventurada. Aquele que não vê o ouro acumulado em sua casa e sai por aí implorando por peças de cobre, é semelhante a quem busca a felicidade fora de si. Nunca encontrará satisfação. Aquele que vê Deus em todos os lugares e em tudo, o que há a ganhar para ele com as peregrinações? Nunca se esqueça de Deus, mesmo no turbilhão vertiginoso dos deveres diários. Lembre-se dele sem uma pausa. Quando, como resultado de longos períodos de sadhanas, a mente se torna limpa, certifique-se de que a realização do ser não estará longe. A discriminação é resultado do bom senso. Na realização de um desejo, há uma sensação de satisfação, mas o prazer momentâneo está tão misturado com dor e tristeza que nossos antigos santos o consideram envenenado, embora seja um alimento saboroso. Para um homem mundano, a riqueza e outros objetos dos sentidos produzem sofrimento recorrente, mas sua mente se apega a eles. Essa é a grande ilusão. Essa indiscrição deve ser superada pelo pensamento discriminador. Quando a avidya for destruída, a busca pelos objetos dos sentidos cessará. Esse é o desapego recomendado aos homens nas Escrituras. Desapego é o primeiro passo no esforço para realizar Deus. Uma mente desprovida de desapego não se concentrará em práticas piedosas. Na raiz de todo mal está a paixão. É o que torna a mente instável. Destrua a paixão com sabedoria e estabeleça-se no desapego. Não tenha nenhum apego a nada. Dê boas-vindas ao que vier e deixe ir embora. Não há necessidade de se preocupar com isso. Viva no presente. Não pense no passado ou no futuro. Se alguém atinge esse estado de desapego,
Sua mente se fixa em Deus. Ele encontrará alegria na adoração a Deus. O abençoado Senhor não está mais longe. Em breve será possível realizá-lo e assegurar a libertação. Swami Tapovan. Devemos perceber que temos dentro de nós todos os recursos, a habilidade, a energia e poder para construir uma vida supremamente bem-sucedida, para nós mesmos e para os outros. Uma vida organizada para as descobertas das potencialidades já existentes em nós mesmos e a ordenação de nosso comportamento para nutri-las e expandi-las é uma vida bem vivida. Todo mundo existe. São poucos os que vivem. Para viver, você precisa de um ideal. E então, cumpra seu propósito. Se a lâmpada estiver coberta de poeira, a luz será fraca. Se o rádio não estiver sintonizado corretamente, a recepção não será boa. Assim como a sintonia correta do rádio é necessária para uma boa recepção, do mesmo modo, o yoga é a sintonia espiritual necessária para a personalidade humana, para que o dinamismo e as faculdades latentes se manifestem desinibidas e em toda a sua plenitude. Os acontecimentos ao meu redor e o mundo que me rodeia não estão sob meu controle, mas caso eu possa me reorganizar dentro de mim mesmo, por mim mesmo, provavelmente poderei obter uma harmonia gloriosa e saudável com o mundo que por acaso me encontro. Nosso bem-estar presente e futuro, portanto, depende principalmente de nós mesmos. Nunca procuremos ajuda fora de nós mesmos. Não caiamos na ilusão de que a influência de outros nos capacitaria a fazer melhor e a realizar mais. Todo o nosso sucesso depende inteiramente de nós mesmos. A mente deve ser disciplinada e imperturbável. Acreditamos que tudo está errado e que todas as pessoas, exceto nós mesmos, estão erradas. Damos vazão à raiva e dissipamos as nossas energias, mas não fazemos nada de concreto e construtivo que seria realmente útil para a sociedade. Todo trabalho exige sua cota de esforços. Nunca desista cedo demais. A mente deve ser capaz de aplicação firme, consistente e direcionada, se quiser alcançar qualquer conquista que valha esse nome, seja na vida material ou espiritual. Assim, a concentração aplicada consistentemente na direção indicada vencerá todos os obstáculos. Concentre-se no seu ideal. Para tornar a vida digna e frutífera, devemos gerar entusiasmo dentro de nós mesmos. Uma vez que nos entregamos ao nosso ideal, o próprio ideal nos fornecerá inspiração e força. A nobreza do seu coração deve brilhar em suas ações, conduta e em seu trabalho. Arrastar-se pela vida mal-humorado e de má vontade com suas responsabilidades é uma existência muito dolorosa e improdutiva. O verdadeiro sentido da vida é viver para um propósito maior do que você mesmo. O mais importante é que se escolha o ideal correto, que vale a pena, mesmo que seja necessário sacrificar a própria vida no esforço. Qual é o seu ideal? O segredo é apenas este. Descubra o seu verdadeiro ideal e então cumpra com seu propósito. Às vezes, açoitado pelas urgências da vida, perdemos o equilíbrio e caímos nas valas do desespero, desânimo e preocupações. Não se preocupe. Não devemos permitir que a preocupação nos domine. Ninguém deve desperdiçar seu precioso tempo nesse humor suicida de preocupação. Pare de se preocupar. Sabemos que só pode existir dois tipos de situações com as quais geralmente nos preocupamos: as inevitáveis e as remediáveis. Não podemos fazer nada a respeito daquilo que é inevitável. Portanto,
não precisamos nos preocupar. O que pode ser remediado podemos fazer por meio de esforço e ações corretas. Naturalmente, então, por que devemos perder tempo e energia nos preocupando? Levantemo-nos, apertemos o cinto, arregacemos as mangas e trabalhemos para remediar a situação que ameaça nos preocupar. Sempre que um pensamento surge em nossas mentes e se apaga, uma quantidade de energia é desperdiçada. Sofremos com 1 milhão de pensamentos e agitações a cada minuto. Assim, nossa força está constantemente sendo desperdiçada em 1 milhão de direções. A preocupação é uma preciosa energia desperdiçada em direções improdutivas e erradas. Ela custa muito e produz resultados ruins. Não desperdicemos o nosso tempo e energia em preocupações. Essa vitalidade assim dissipada, se diretamente transformada em ações corretas, poderia eliminar todas as preocupações. Pare de se preocupar. É o único remédio eficaz para todas as preocupações. O Vedanta aconselha um caminho, um exercício diário, simples, mas eficaz. Ficar quieto. A arte do relaxamento. Em nossa vida atual, carregamos uma carga desnecessária de preocupações, medos, ansiedades e excitações. Mas não precisamos permitir que essa carga nos esmague. Apesar disso, podemos aprender a fortalecer nossos ombros e a endireitar nossa coluna vertebral. Esta técnica é conhecida como fique quieto. Pelo menos 10 minutos por dia, fique totalmente relaxado. Não apenas no corpo, mas também na mente e no intelecto. Quanto mais bem-sucedido o meditador conseguir relaxar, mais facilmente poderá retirar toda a tensão extra de sua estrutura física. Devemos aprender a relaxar e nos retirar de todas as nossas preocupações e medos, ansiedades, luxúrias, paixões e dores. Fique relaxado, feliz, confiante e satisfeito como uma criança inocente brincando aos pés de sua mãe. À medida que o corpo relaxa, descobriremos que a mente se agita descontroladamente e nosso intelecto também se torna tempestuoso com pensamentos rodopiantes. Nesse tornado pernicioso lançado por nós mesmos, encontraremos todas as nossas preocupações, medos, arrependimentos, paixões, apegos, decepções, até 1000 coisas mesquinhas totalmente esquecidas por nós, todas elas se estilhaçando e juntas abrindo uma interminável coluna infernal. Mas devemos ter coragem, não devemos nos desesperar. Calmamente observemos o caos louco e furioso. Sorria e observe alegremente. Não corremos nenhum perigo. Estamos apenas observando o caos das torres seguras de nossa força espiritual. Assim, mantenha a paz e o equilíbrio no coração. Em total silêncio, apenas observe. Se você for equânime o tempo todo, não haverá nenhum problema no mundo que possa lhe prejudicar. Essa é a atitude de Vairagya, o desapego. Swami Chinmayananda. A felicidade não é um objeto e nem um atributo de um objeto. Você pode ser feliz em qualquer lugar. Você pode ser infeliz em qualquer lugar. A felicidade, portanto, não depende de estar ou não estar em um dado lugar. A mente não é felicidade. Não há um lugar chamado felicidade. Porém, há algo que é felicidade sim. Você mesmo. Você precisa aprender como conhecer essa felicidade. Precisa conhecer a si mesmo. O mundo da dualidade não perturba a sua felicidade quando você conhece a si mesmo. Aceite tudo e seja feliz. Descarregue as pessoas e coisas da sua mente. Esse é um passo crucial para comandar o bem-estar interior, sem o qual
o crescimento espiritual não é possível. Descarregue-se de tudo. Quando o sol se põe, você não chora por ele. Essa é a pessoa básica, o ser consciente. Muitas coisas nos acontecem. Muitas gostamos, outras nem tanto. Tudo acontece nesse espaço aberto que somos. Tudo, absolutamente tudo depende de sua realidade a esta realidade que você é. Um só espaço, a pura consciência, onde fora e dentro são o mesmo espaço. Os limites são convenções que emergem obviamente desse único espaço. Assim está a realidade da vida. O que surge a cada instante é o que somos. Você pode querer que algo seja diferente do que é. É seu privilégio ter esse tipo de desejo. Você pode estar correto em sua percepção das coisas, pode estar parcialmente correto ou pode estar enganado. Em todo caso, aceite todas as coisas como elas são. Se alguém for uma fonte de frustração para você, visualize essa pessoa. Em sua percepção, garanta a ela a liberdade para que ela seja como ela é. Mantenha essa pessoa externa. Mantenha tudo que for externo, externo. Descarregue-se de pessoas que possam ter se esgueirado inadvertidamente para baixo de sua pele. Em todo caso, aceite todas as pessoas como elas são. Quando você dá às pessoas a liberdade para que elas sejam como são, você cresce e fica em paz com você mesmo. Apenas fique em paz com você mesmo. Essa paz é você. Swami Dayananda. Certa vez, Sri Ramakrishna contou essa história. Um sábio lhe deu um amuleto e disse: "Isto levará você facilmente à outra margem." Segurando o amuleto em sua mão, o homem começou a caminhar sobre a água. Mas antes de chegar à metade do rio, ficou curioso e abriu o amuleto para saber o que ele continha. Vendo que dentro havia somente um papel, onde estava escrito o sagrado nome de Rama, o homem disse com desprezo: "Então este é todo o segredo?" Assim que a descrença entrou em sua mente, ele afundou no rio e se afogou. É a fé que opera maravilhas, pois fé é vida, e falta de fé é morte. Tenha fé. A fé não depende da experiência, é algo anterior à experiência. A fé não se apoia sobre as muletas das provas e evidências. É uma intuição. Não há nenhuma prova de que Deus exista, mas se tenho fé em Deus, poderei chegar à experiência do divino. Se eu tiver fé na transformação, acabarei por colocar a mão no processo de transformação, e assim poderei desembaraçar o caminho. Mas se começo por duvidar, e duvido cada vez mais, até onde irei nessa viagem? Todos os homens de ação, descobridores, os inventores, os criadores de conhecimento, procedem pela fé e até que a prova seja feita, ou que o objetivo seja atingido, perseveram a despeito das decepções, das derrotas, das refutações, das negações, porque qualquer coisa neles lhes diz que é a verdadeira coisa que deve ser perseguida e alcançada. A lei fundamental no yoga é esta que é inerente à alma. O divino existe e o divino vale a pena ser buscado. Comparado a isso, nada vale a pena. Desde que uma pessoa tem esta fé, ela está marcada para a vida espiritual. E eu afirmo que mesmo que sua natureza esteja plena de obstáculos, repleta de negações e dificuldades, mesmo que deva lutar durante anos, ela é chamada a triunfar na vida espiritual. É esta fé que você deve desenvolver. Uma fé conforme a razão e o bom senso. Se o divino existe,
e chamou você para o caminho, o que é evidente, deve ser Ele que guiará seus passos para além e através de todas as dificuldades. E apesar delas, você chegará. A fé nas coisas espirituais, que é requisitada ao praticante, não é uma fé ignorante, mas é uma fé luminosa, uma fé na luz e não na escuridão. Não escute as vozes hostis que insinuam a derrota, ou as vozes da pressa impaciente e vital que lhes fazem eco, e nem creia que pelo fato de grandes dificuldades não possa haver sucesso, ou pelo fato de que o divino ainda não tenha se mostrado, ele não se mostrará jamais. Adote a atitude que cada um toma ao se fixar um objetivo grandioso e difícil. Eu continuarei até triunfar, a despeito de todas as dificuldades. Por não querer nada além do divino, meu sucesso está garantido. Só preciso avançar constantemente e sua mão estará lá, conduzindo-me em segredo à sua maneira e em seu tempo. A proteção está aqui sobre você, assim como o vigilante amor da Mãe Divina. Coloque aí sua confiança e que seu ser se abra sempre mais. Shri Aurobindo. A mente é a consciência que impõe limitações. Originalmente você é ilimitado e perfeito. Perceba que não existe você, apenas o estado de liberdade. Seja isso. Seja livre como o céu. Fique quieto como a colina. Aceite as mudanças como as estações. Fique em silêncio como o vazio completo. Você é isso. Babaji. Lembre-se sempre de que você não pertence a ninguém e ninguém lhe pertence. Reflita que um dia você terá que, de repente, abandonar tudo neste mundo. Então, faça amizade com Deus agora mesmo. Prepare-se agora para a futura viagem da morte, viajando diariamente no balão da percepção de Deus. As coisas mundanamente belas são venenosas. Se você as vê externamente, elas te atrairão. Mas se você as vê internamente, então elas serão renunciadas. Isto é Maya, ou inquietação. A inquietação é a manifestação e a tranquilidade é Shiva. O estado de tranquilidade é chamado Yoga. É um estado muito mais feliz. A tranquilidade está aí. Isso é Brahma. Os sentidos perturbam. Eu devo renunciar a todos os desejos e dissolver-me. Os sentidos são obstruções. Transcendê-los pela prática e dissolvê-los perfeitamente, esse é o único trabalho para mim. Não seja desocupado. Pratique. Qualquer coisa que alguém quer fazer, este alguém pode fazer. Devagar, devagar, todas as obras são feitas. Se as pessoas querem partir, deixe-as partir. Mas você deve permanecer firme em sua prática. Então, no final, você irá para a casa da tranquilidade. Deixe os outros irem como quiserem, mas você continue a praticar. Você alcançará o estado de tranquilidade. Lahiri Mahasaya. Você pode caminhar pelo mundo com os pés livres de correntes. Pode vagar com as mãos desembaraçadas. Pode mover-se pelo mundo em uma aparente liberdade. Pode realizar tudo o que sua imaginação ditar.
Todavia, você é realmente livre? Se você caminha livre em uma aparente liberdade, mas é acorrentado por cordas de caprichos ingovernáveis e grilhões de paixões descontroladas, então na verdade você está preso pelos grilhões dos hábitos obscuros e pelas correntes dos desejos. Se esses o amarram, então você está vivendo na casa dos sentidos, cumprindo suas determinações. Os liames dos instintos mortais, embora ocultos e invisíveis, prendem com mais força que correntes de ferro. Se correntes de ferro o prendem, outras pessoas podem parti-las para você, mas as suas próprias cadeias são ainda mais fortes. As intrincadas correntes dos hábitos ninguém as pode quebrar para você, nem mesmo você com a sua fortíssima, porém temporária determinação. Não obstante, é você, apenas você que pode quebrar as suas cadeias invisíveis. Então, seja livre. Quando jovem, você pensa que pode conquistar o mundo, mas à medida que você fica mais velho, você sente que já não é mais assim. Dia após dia você comprova que é apenas um escravo do ambiente e do hábito. Ao invés de permanecer como um escravo, você deve afirmar todos os dias: sou o conquistador de tudo. Posso morrer, mas morrerei livre no regaço de Deus. Não ficarei atrás das barras dos maus hábitos e do destino. A liberdade virá se você meditar todos os dias e fortalecer a sua força de vontade. Nesse poder de autocontrole está a semente da liberdade eterna. Por meio da concentração e da força de vontade, pode-se apagar até mesmo as ranhuras profundas dos hábitos mais antigos. Afirme repetidamente a sua liberdade, usando todo o vigor da sua força de vontade. Diga sempre: eu sou livre. Se você quiser realmente se livrar dos maus hábitos, não terá um recurso melhor que a meditação. Cada vez que se medita profundamente em Deus, mudanças benéficas ocorrem na configuração do seu cérebro. Você pode mudar a si próprio, e o meio para isso é a busca sincera por Deus, a meditação e a autodisciplina. Não existe outro método. Você não poderá ser livre a menos que tenha queimado as sementes de ações passadas no fogo da sabedoria e da meditação. Exige-se o poder combinado de tudo isso para superar os maus hábitos e destruir aqueles profundos e ocultos entraves, subconscientes que nos fizeram prisioneiros nesses limitados corpos físicos e mentes. Foi você quem criou a prisão. Você forjou as barras. E, portanto, é você quem precisa rompê-las. Seja um fugitivo. Fuja da prisão da carne. Escape de todas as celas de maus hábitos, apegos, emoções, desejos, vida e morte. As barras da cadeia em que sua alma se encontra prisioneira podem ser serradas com a serra da sabedoria, e quanto mais você usar a serra da meditação, mais livre você será. Então, saberá que esta vida é como um sonho, é simplesmente uma apresentação teatral. Não seja escravo do corpo e da mente. Seja livre, seja prático. Procure a partir de hoje vencer os hábitos hostis ocultos dentro de você, sob o traje de preferências e aversões. Expulse-os e seja feliz para agir apenas conforme a razão. Ver-se livre do cativeiro dos sentidos é o único caminho para a paz e felicidade. Você deve compreender até que ponto você é livre e o quanto você é influenciado por seus maus hábitos. Olhe para dentro, observe a si mesmo, examine-se, resgate sua liberdade, mude sua consciência, cultive a conduta correta que leva à libertação. Avalie tudo de acordo com o ponto de vista do discernimento e da sabedoria. Não permita que suas ações sejam governadas pelos hábitos.
nem pela cega obediência aos costumes sociais e nem pelo que as outras pessoas pensam. Seja livre. Eu mesmo me recompenso. Eu mesmo me castigo. Sou o juiz do meu próprio destino. Já que Deus me deu a razão, Ele não é responsável por mim. Ele me deu livre escolha para que eu faça a minha própria prisão ou crie aqui o meu paraíso. Ele me deu o poder de julgar, logo eu sou o juiz. Eu sou o meu próprio juiz. Cumpro minha própria sentença, imposta pelo meu próprio karma. Forjo meus grilhões, construo minha própria cadeia e quebro as grades de minha própria prisão. Paramahansa Yogananda. Conhecer-se a si mesmo é a mais árdua tarefa em que podemos nos empenhar. Podemos fazer tudo o que for possível na vida, porém, se não nos conhecermos, seremos pessoas vazias, embotadas e destituídas de inteligência. Assim, precisamos sentir a importância de nos conhecermos e a serenidade que isso implica. Conhecer a si mesmo é absolutamente necessário. Então, como se conhecer? Trata-se de uma boa questão. Preste atenção. Você se vê em um espelho e depois de alguns dias e semanas, você se vê novamente e diz: cá estamos. De modo idêntico, você pode obter o conhecimento sobre o que você é, observando a si mesmo. Não podemos olhar nossos gestos, o modo de andar, de falar, o comportamento pessoal, quer sejamos cruéis, rudes ou pacientes, porque nesse caso começaremos a nos conhecer. Podemos nos conhecer olhando no espelho do que fazemos, do que pensamos e sentimos. O espelho é isso: o sentir, o fazer, o pensar. E nesse espelho começamos a perceber o que somos. O espelho aponta os fatos, mas nós não gostamos deles. E aí, procuramos alterá-los e distorcê-los. E então não percebemos como eles são. Todo esse movimento é a imagem que você tem sobre si. Então, quando você se vê, você está olhando através dos olhos dessa imagem, que é o passado e, portanto, você não está realmente vendo. Para ver realmente, é necessário observar sem o observador, que é o passado, o criador da imagem, entende? Você pode observar a si mesmo sem o passado? O tempo está essencialmente ligado ao ego, mas a observação em si não depende do tempo. A resposta definitiva ao problema humano está em ver as coisas como elas são de fato, livres do engano do interesse pessoal. Você pode observar algo sem fazer uso das palavras? Você pode observar algo sem o conhecimento previamente formulado? Quando a mente está constantemente falando, não podemos observar o que é, mas apenas as projeções que nós mesmos criamos. Cada um de nós possui uma imagem daquilo que pensamos que somos, ou que deveríamos ser, mas essa imagem impede-nos completamente de vermos como realmente somos. Não poderemos nos conhecer se não conseguirmos nos observar exatamente como somos. Saiba que você é, não de acordo com alguém, mas apenas por si mesmo, observando a si mesmo. Conheça-se de fato, não teoricamente, não de uma forma verbal, mas através de um olhar real, inteligente e profundo, a cada momento da vida. Jiddu Krishnamurti. Eu sou o guru de todos. Eu não quero nada. Existo apenas para servir os outros. Eu não tenho poderes. Eu não sei nada. Não é necessário encontrar seu guru no plano físico. O guru não é externo. As pessoas mundanas vão para fora, mas você deve ir para dentro.
Como uma tartaruga retira-se para dentro de sua carapaça. Se você quer ver Deus, mate os desejos. Os desejos estão na mente. Quando você tem um desejo, não haja de acordo, e ele vai embora. Se você deseja beber essa xícara de chá, não beba, e o desejo por ela desaparecerá. O apego é o obstáculo mais forte para a realização. Luxúria, ganância e apego são caminhos para o inferno. Limpe-se dessas questões mundanas. Se você não pode controlar sua mente, como poderá compreender Deus? A verdade total é necessária. Você deve viver de acordo com o que você diz. Não se deve falar de coisa que não traz benefícios. E se é algo muito difícil de acreditar, é melhor não dizer. Falar a verdade é o comportamento mais difícil. Os homens podem te odiar por você dizer a verdade. Eles vão te xingar. Podem até tentar te matar, mas você deve dizer a verdade. Se você vive na verdade, Deus estará sempre contigo. Quando você está triste, com dor, doente, ou testemunha alguma cremação, você realmente aprende as muitas verdades da vida. Não se apegue a nada. Você pode planejar por 100 anos, mas você não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Deus lhe dará tudo o que você precisa para o seu desenvolvimento espiritual. Não importa se você é casado ou não, só importa o quanto você ama Deus. Mesmo que alguém o machuque, dê amor a ela. O pior castigo é tirar alguém do seu coração. O amor é o remédio mais forte. É mais poderoso que a eletricidade. Ame todos os homens como Deus, mesmo que eles te machuquem ou envergonhem. Seja como Gandhi e Cristo. Perca-se no amor. Medite como Cristo meditou. Ele se perdeu no amor. Ele vive no coração de todos os seres. Ele nunca morreu. Se você vê diferenças, você não pode ver Deus. Aprenda a encontrar o amor interior. Tudo é impermanente, exceto o amor de Deus. O coração nunca envelhece. A meditação é boa. Pode-se atingir uma mente pura por meio da concentração e do desapego. Medite sobre um ponto e você conhecerá Deus. Os santos praticaram suas disciplinas espirituais por 10.000 anos. Só então eles puderam ter algum sucesso na meditação. Mas agora as pessoas querem ser especialistas em 6 ou 7 meses. Sirva como Hanuman serviu. Ame tudo, sirva a todos. Lembre-se de Deus e diga a verdade. Você deve aceitar a todos e ver o Senhor em cada um. Não há outro requisito para ser um santo. O perdão é a arma mais forte, pois um santo bem armado é imperturbável. Ele pode desistir da raiva imediatamente. Sirva aos pobres e lembre-se de Deus. Então você será um com Cristo. Você deve aceitar os ensinamentos de Cristo e segui-los. Cristo disse para ser como uma criança. Portanto, nunca pense ou fale nada que possa fazer mal a alguém. A melhor forma de amar a Deus é através de todas as formas. Se você não consegue amar o outro, você não consegue atingir o seu objetivo. O dinheiro traz ansiedade. Desista do dinheiro e toda a riqueza será sua. O dinheiro nunca é um problema. A dificuldade está em usá-lo corretamente. O dinheiro deve ser usado para ajudar os outros. Se você tiver fé suficiente, você pode abrir mão de dinheiro e posses. Se você estiver livre de apegos, você terá uma vida simples
em um ambiente simples. Para onde quer que você olhe, você verá Deus, e é por isso que deve honrar a todas as coisas. Veja todas as mulheres como mães, sirva-as como sua mãe. Quando você vê o mundo inteiro como mãe, o ego desaparece. As mulheres estão mais abertas para amar a Deus. Uma mulher pura é melhor que 100 yogis. Você deve fazer seu trabalho, ser amigável com todos e nunca brigar. As pessoas que têm inveja irão se opor a você de várias maneiras, mas não leve isso a sério. Apenas faça o seu trabalho com grande heroísmo e tudo ficará bem. Trabalho é adoração. É melhor ver Deus em tudo que tentar entender. Para ver Deus, você deve ter olhos especiais. Caso contrário, você não pode suportar o choque. Os olhos de um santo estão sempre concentrados no Eu Supremo. No minuto que ele está ciente do próprio ego, a santidade é perdida. Limpe o espelho do seu coração e você verá Deus. Mantenha Deus no coração, assim como você guarda dinheiro no banco. Todas as religiões são iguais. Todas levam a Deus. Deus é tudo. O mesmo sangue corre por todos nós. Os braços, as pernas, o coração são todos iguais. Não veja diferença. Veja todos iguais. Todo o universo é a nossa casa. E todos que nele residem pertencem à nossa família. Ao invés de tentar ver Deus através de uma aparência particular, é melhor vê-lo em tudo. Toda ação é uma oração. Todas as árvores são sagradas. Todas as águas e todas as terras são sagradas. Ame todas as coisas. Se você ama a Deus, não há separação. Se você ama a todos, não há demônio. É um engano ensinar isso por diferenças individuais. Apenas veja Deus em tudo e em todos. Se você estiver com uma forte dor de dente, independentemente de suas atitudes externas, sua mente estará fixa nessa dor e imersa nessa sensação. Dessa forma, sua mente deve permanecer fixa no trabalho, e o trabalho é Deus. O trabalho é adoração. O que deve ser feito amanhã deve ser feito hoje, e o que deve ser feito hoje deve ser feito agora. Esse é o melhor esforço que você pode fazer. Manter seus pensamentos em Deus. O melhor serviço que você pode fazer é manter seus pensamentos em Deus. Lembre-se de Deus a cada minuto. Nem Karoli Baba. O que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. O que é medo? A não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna aventura. O que é inveja? Não aceitação do bem no outro. Se aceitarmos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitarmos, se torna tolerância. O que é ódio? Não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitarmos incondicionalmente, então se torna amor. Existem duas regras no caminho espiritual: comece e continue. Acorde. Existe uma alma dentro de sua alma. Busque por ela.
Ó Sufi andarilho, busque dentro de você e não fora. Existe um amor no interior de sua alma. No amor fomos gerados. No amor nascemos. O amor me disse: não há nada que não seja eu. Fique em silêncio. Eu canto e reconheço aquele que é. Se houver passado um dia em minha vida sem ti, eu desse dia me arrependo. O vazio traz paz para o amor. Todo o resto, doença. Neste mundo ilusório, vazio é o que a alma almeja. Há uma vela em seu coração pronta para ser acesa. Há um vazio na tua alma pronto para ser preenchido. Você sente isso? É a tua luz que ilumina todos os mundos. Sua tarefa não é encontrar o amor, e sim encontrar as barreiras que você construiu contra ele. Por que você permanece na prisão se a porta está completamente aberta? Esse mundo é um sonho. Apenas aquele que dorme considera o real. Então, a morte chega como amanhecer e você acorda rindo daquilo que pensava ser a sua dor. Frequentemente deixamos nossas dificuldades e sofrimentos nos consumirem. Qual seria a sensação em permitir que o amor e a graça de Deus nos consumissem? Siga sempre seu coração. Corra sempre nessa direção. Não subestime o seu coração, mesmo que ele esteja cheio de tristezas. Os tesouros de Deus estão enterrados em corações partidos. Se você mantém seu coração aberto através da vida, sua dor se transforma em sua maior aliada na busca pelo amor e sabedoria. Cuide do seu coração espiritual e tudo aquilo que você se preocupa será resolvido. Em cada momento, em cada evento de tua vida, o amado está sussurrando exatamente aquilo que você mais precisa ouvir e saber. Abandona este mundo para que possas te tornar rei de todos os mundos. Esteja vazio de preocupações. Torne-te o céu. Atire um machado contra a parede da prisão. Escape. Você nasceu com asas. Por que prefere rastejar pela vida? Qualquer pessoa que procure algo com as próprias mãos acabará encontrando. Sente-se em silêncio e ouça a voz que diz: fique em silêncio. Morra e fique quieto. A quietude é o sinal mais seguro que você morreu. Sua antiga vida foi uma frenética fuga do silêncio. Saia do emaranhado do pensamento e viva em silêncio. A verdade eleva o coração. Pare de pensar. Que o silêncio seja o meu escudo. Rumi. É mais importante descobrir a verdade sobre si mesmo do que descobrir a verdade sobre o céu e o inferno, ou sobre muitas outras coisas de menor importância e distantes de si mesmo, pois acreditamos que o trabalho real acontece em nós mesmos. A maestria não está apenas em acalmar a mente, mas em direcioná-la para qualquer ponto que desejamos e fazer com que ela fique quieta quando queremos aquietá-la. Portanto, se há algo que impede nosso progresso na vida, somos nós mesmos. Está provado 1000 vezes que não há ninguém no mundo que possa ser pior inimigo para nós do que nós mesmos. Portanto, domine-se. Uma vez que tenhamos domínio de nós mesmos, tudo dará certo. A autodisciplina, por mais difícil e tirânica para nós que possa parecer no começo, é o que no final torna a alma o mestre de si mesmo. Não é em vão que os grandes sábios e adeptos levaram uma vida ascética. Havia um propósito nisso.
Não é algo que deva ser seguido por todos, mas compreendido. O que eles desejam fazer de suas vidas, o que desejam realizar. Essa vida de autodisciplina visava o desenvolvimento da força de vontade. Toda a carência que encontramos na vida é falta de vontade. E toda a bênção que nos vem, vem pela força de vontade. A força de vontade é o nosso próprio ser. O corpo não deve ficar inquieto, cansado ou fatigado pelo que lhe é pedido. O corpo deve obedecer às demandas da pessoa a quem ele pertence. Mas no momento em que começamos a disciplinar o corpo, vemos como ele sempre foi desobediente. Se a mente e o corpo não estão em ordem, se eles não agem como você deseja, então você não pode esperar um conforto real ou uma felicidade real neste mundo. No início, a disciplina é um peso para a mente carregar. Ela não está acostumada a parar e se concentrar, pois ela sempre se moveu sem nenhuma disciplina. E porque não está acostumada, ela fica muito inquieta. Um homem que é impotente diante de sua própria mente é impotente diante de tudo no mundo. Então, devemos disciplinar a mente. A mente deve se submeter a fazer coisas com as quais não está acostumada. No início, quando você pede para sua mente para manter um determinado pensamento, ela não irá retê-lo. Ela dirá: não sou seu servo, Senhor. Mas uma vez que a mente é disciplinada através da concentração, através do poder da sua vontade, então a mente se torna sua serva. Uma vez que sua mente se torna sua serva, o que mais você pode desejar? Então o seu mundo é seu. Agora você é o rei do seu mundo. Todo o segredo está em controlar a sua mente. Assim, cumprimos o propósito pelo qual estamos aqui. Então nos tornamos os mestres do nosso destino. É difícil, mas esse é o objetivo que buscamos na vida. Hazrat Inayat Khan. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade. E toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. E toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estais a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros, e a Deus. O que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados de vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito e saber que todos os abençoados defuntos à vossa volta estão a observar-vos. O trabalho é o amor tornado visível. Khalil Gibran. Algumas pessoas pensam que podem encontrar satisfação na boa comida, nas roupas finas, na música animada e no prazer sexual. No entanto, quando conseguem todas essas coisas, ainda assim não ficam satisfeitas. Percebem que a felicidade não está simplesmente em terem as suas necessidades materiais atendidas. Assim, a sociedade criou um sistema de recompensas que vai além dos bens materiais, que inclui títulos, reconhecimento social, posição e poder político, tudo embrulhado por um pacote chamado realização pessoal. Atraídos por esses prêmios
e estimulados pela pressão social, as pessoas passam as suas curtas vidas a cansar corpo e mente na perseguição desses objetivos. Talvez isso lhe dê a sensação de terem conseguido algo em suas vidas, mas na realidade, elas terão se sacrificado muito na vida. Elas não conseguem mais ver, ouvir, agir, sentir ou pensar com base em seus corações. Tudo o que elas fazem é ditado pelo que lhes possam angariar ganhos sociais. No final, elas terão passado as suas vidas a seguir as demandas dos outros e nunca terão vivido a própria vida. Por que não deixar que a vossa vida seja guiada pelo vosso coração? Por que deixar que os outros os manipulem apenas para obter um nome e uma reputação? Por que seguir as regras de outras pessoas e viver para agradar os outros? Um velho sábio da montanha disse certa vez: preocupe-se com a aprovação das pessoas e você será sempre um prisioneiro delas. Os antigos entenderam que a vida não passa de uma estrada temporária neste mundo. No curto espaço de tempo que permanecemos aqui, devemos dar atenção às nossas próprias vozes e seguir os nossos próprios corações. Por que não ser livre e viver a sua própria vida? Não busque reconhecimento. Os antigos diziam que um nome não significa nada e que os títulos são vazios. Nomes, títulos, posição social e reputação são todos vazios e sem sentido. Não devemos sacrificar o nosso precioso tempo na Terra com conquistas tão vazias. As coisas não são tão permanentes quanto pensamos que sejam. Surgiram e desvaneceram-se sábios e tiranos, pessoas inteligentes, tolas, gentis, cruéis, boas, maldosas. Todas fizeram pequenas aparições pela história e depois desapareceram. Não sabemos quem foram, nem o que fizeram, e muito menos a posição e o lugar que ocuparam na sociedade. Na vida, pode haver diferenças. Na morte, tudo é o mesmo. Quando vivos, os virtuosos podem ser respeitados, mas na morte, não passarão de uma pilha de ossos secos. Da mesma forma, os ímpios podem ser abominados em vida, mas na morte, também não passarão de uma pilha de ossos. As pessoas famosas após a morte também serão uma pilha de ossos. Os desconhecidos serão outra pilha de ossos. As diferenças são vistas e lembradas no máximo durante 100 anos, mas depois disso, uma pilha de ossos é exatamente igual a outra. Dada a curta e transitória natureza da vida, devemos aproveitá-la melhor. Aproveitá-la enquanto podemos. Por que preocupar-se se iremos deixar um bom nome, quando tudo que restará de vós será uma pilha de ossos? A vida é curta. Por que prejudicar-se para conseguir coisas como nome e reputação, quando sabemos que dentro de 50 anos não seremos diferentes de ninguém? Por que sacrificar a nossa felicidade e paz de espírito, correndo atrás de algo tão efêmero e transitório? Se este corpo de carne e sangue é impermanente, quanto mais não o serão as coisas intangíveis como o nome, o título e a reputação? Por que não viver sem os fardos da fama e do reconhecimento? Às vezes, ter um nome acarreta ansiedades e encargos de responsabilidade. Assim, as pessoas que têm poder e posição social muitas vezes não são livres para fazer o que querem. Por todos os observarem, devem eles comportarem-se da maneira que se é esperado diante de sua reputação. Basta um erro para que percam a reputação de que gozam, duramente merecida.
Elas não são propriamente as mais felizes das pessoas. Por outro lado, alguém sem posição social e sem reputação para defender pode ser uma pessoa mais livre e feliz. Por que, pois, trabalhar tão duro para merecer o reconhecimento social, quando só diminuirão a vossa liberdade e felicidade? Enquanto vivem, contentem-se e conheçam o suficiente. Quando morrerem, não haverá necessidade de cofres caros, nem de funerais elaborados. Assim, viva uma vida de satisfação e tenha uma morte simples. A maioria das pessoas adora ser enaltecida e quando vê as suas realizações reconhecidas, sentem-se bem. Todavia, creio que estaríamos melhor se fôssemos livres de apegos e não nos deixássemos aprisionar pelo reconhecimento, pela aprovação e pela desaprovação. A longo prazo, teríamos poucas coisas com que nos preocupar. É por isso que valorizo o vazio. Os acontecimentos dão-se quando as condições são apropriadas, e a vossa ação apenas contribuirá para uma das várias das condições. Estamos acostumados a pensar que quando algo sucede nossas ações, esse algo é então uma realização nossa. Não compreendemos que não existe realmente nada a realizar. Por isso, em vez de aceitarmos um crédito que não pertence a ninguém, por que não aquietar-nos e pensar nas ilusões do céu e da terra? Perceber o vazio implícito das coisas pode ajudar-nos a cultivar a tranquilidade e a paz mental. Se não souberem como manter-se serenos neste mundo louco, sereis conduzidos a todo tipo de apuros desnecessários. Perderão a noção do caminho e, quando perceberem, será demasiado tarde, por ao perderem o caminho, ter-vos-eis igualmente perdido. Não se deixem aprisionar pelo nome, nem pelo título, pois as convenções sociais podem levá-los para longe da ordem natural das coisas. Não importam que venham a ser lembrados pelas gerações futuras, porque vocês não irão estar lá para ver. Se você puder dispensar a reputação, então estarão livres de preocupações. Se não houver nada em jogo, não teremos nada com que nos preocupar. Se não ansiarmos por longevidade, então não teremos medo de morrer. Se não nos importamos com a fama, então não nos preocuparemos com a forma como nos apresentamos aos outros. Se não tivermos interessados em posições sociais, então não seremos incomodados com o que as outras pessoas pensam de nós. Se não formos possessivos em relação ao dinheiro, então não esgotaremos corpo e mente para o acumularmos. Não teremos necessidade de invejar os outros e poderemos seguir os nossos próprios princípios e ser fiéis a nós mesmos. Lembrem-se bem disto, se forem sinceros convosco próprios e fizerem as coisas de boa fé, toda a gente em vós perceberá a virtude. Assim, não importa onde vão, serão respeitados. Se tu confiares em ti próprio, não importa que as condições sejam seguras ou perigosas. Se fores fiel a si próprio, não serás incomodado com as coisas que acontecem ao teu redor. Ganho ou perda, louvor ou culpa, aprovação ou reprovação, felicidade ou tristeza, raiva ou satisfação, não poderão te afetar. Yang Chu. Normalmente, se a vida corre de acordo com os nossos desejos, sentimos-nos satisfeitos. Assim que as coisas não acontecem como imaginamos, sentimos-nos aborrecidos. É por isso que apenas aqueles que não são afetados pelas circunstâncias externas sempre permanecerão calmos. Eles seguem a senda natural e não se deixam controlar pelas reações
para com os acontecimentos que se dão ao seu redor. Aqueles que não se deixam atar pelas questões mundanas não serão afetados pela pressão social, nem pelas emoções, nem pelo desejo. Elas conhecem a senda do céu e não se limitam com ideias como certo e errado, beleza ou feiura. Lembre-se, aqueles que têm êxito não são animados pelo sucesso. Aqueles que compreendem não exibem os conhecimentos que têm. Uma pessoa de virtude não se considera virtuosa, e quem quer que tenha alcançado o esclarecimento não apresenta aparências de perfeição. Somente assim poderás transcender o mundo e ainda assim fazer parte dele. Lao Tse. Por fim, transcender mente e corpo requer disciplina e paciência. E quando é alcançado, somente o iluminado saberá que ele ou ela tenham alcançado a iluminação. Sem publicidade nem fanfarra. Os seres iluminados prosseguem suas vidas como gente vulgar e vivem o resto de seus dias na simplicidade e no contentamento, desconhecidos para o mundo e não influenciados pelas suas convenções. Assim dizia Hutsu: sem pompa e nem ostentação, os indivíduos esclarecidos preservam seu modo de vida ordinário até o fim. Dotados de simplicidade e contentamento, anônimos e sem sofrerem afetações alguma por parte de convenções. Lie Tzu. Quais são os sinais de uma pessoa que está estabelecida no autoconhecimento? Na verdade, não há sinais específicos. Essa pessoa está além de qualquer regra. Ela não tem uma existência mundana, nem felicidade, nem miséria, nem riqueza, nem pobreza. Ela considera tudo isso um sonho. Ela simplesmente parou de se preocupar com esta vida mundana. Essa pessoa permanece em seu próprio ser e nada a preocupa. Externamente e internamente, existe um contentamento completo e inabalável. Uma vez que o estado se torna estável e a mente é direcionada para a sua própria natureza, essa pessoa se torna o ser. Agora, vou lhe dizer quais são os sinais externos de uma pessoa que não é afetada pelas alegrias e tristezas deste mundo. Estes 10 sinais são para o estudo do aspirante espiritual. Com a ajuda dessa instrução, continue seu estudo e prática, e os sinais aparecerão em seu próprio comportamento. Para acabar com a miséria ou permanecer feliz, ouça estes 10 sinais de sabedoria. 1. Ausência de raiva. Não fique com raiva. Se alguém o insulta, você deve considerar isso um insulto ao corpo. Mantenha sua mente, sua atitude, completamente livre de raiva. Simplesmente reprimir o impulso de raiva e ficar quieto não é uma indicação de ausência de raiva. A ausência de raiva implica a ausência de qualquer reação a um estímulo que provoque raiva. Se alguma coisa acontece contra a vontade da mente e há uma onda de raiva, isso indica que há em você o hábito de querer ditar aos outros o que é certo. Nunca devemos ficar com raiva. Deve-se pensar por si mesmo por que a raiva surge. Tudo é falso neste mundo. Como então uma coisa pode provocar raiva? Mesmo isso que te deixa raivoso não é verdade. É assim que se deve pensar. Deve-se reconhecer que todas as causas de raiva estão na mente. Então, desapegue-se. A ausência de raiva é, na verdade, o desapego interior. 2. Desapego.
Não tenha desejos. Desapego significa não ter desejos. Quando você depende de alguma coisa, nasce a tristeza. Todos desenvolveram um gosto pelos objetos mundanos. Mas quanto mais desapegado você for, mais feliz você será. Aquele que aspira à felicidade deve permanecer desinteressado pelos desejos. Tome isso como certo. Quem ama a ilusão está cheio de tristezas. Portanto, devemos abandonar os nossos desejos por meio da discriminação. Através da discriminação, devemos pensar no que é real e no que não é. Tudo que é visível é perecível. Tudo que vem e vai não é real. O real é aquilo que permanece. Pratique desapegar-se do perecível e concentre-se apenas naquilo que nunca muda. Não importa em que circunstâncias o corpo se encontre, você deve estar desapegado. Permaneça sempre mentalmente desapegado. Viva como quiser, mas internamente seja desapegado. O desapego é, de fato, a verdadeira essência. Aquele que é desinteressado, desapegado, não afetado e intocado pela ilusão, é verdadeiramente poderoso. 3. Autocontrole. Controle os seus sentidos. Controlar os sentidos significa não estar apegado aos sentidos. Com o desapego alcançado, você permanecerá inalterável. Um homem forte entende melhor o conhecimento, e essa virtude é indicada pelo controle dos sentidos. Através da força, tudo é possível. Se há força, há menos medo, e é mais fácil pensar em conhecimento. Em resumo, não abra mão das suas práticas diárias. Medite regularmente, isto é, a repetição constante da prática. Quando você conhece a sua própria natureza, toda a turbulência mental cessa. O que realmente importa e é verdadeiramente benéfico é colocar o ensinamento em prática. 4. Misericórdia. Perdoe os outros. Tenha força para perdoar injustiças, quer elas sejam grandes ou pequenas. Nunca alimente ódio em seus pensamentos, pois o fardo do desejo de vingança apodrece na mente. E o resultado é que apenas inimigos e misérias são criados. Portanto, toda vez que houver alguma ofensa, deve-se estar pronto para perdoar. Não anseie pelo respeito dos outros. Ofensas grandes ou pequenas devem ser perdoadas. Deixe as pessoas comentarem para o contentamento de seus corações. Não seja afetado pelos seus comentários e siga em frente cumprindo com suas tarefas. É somente então que você alcança o estado de elevação. Seja bom com aqueles que lhe causam mal. Se alguém falar mal de você, não ouça. É da natureza da consciência individual criticar os outros. Como somos no íntimo, ninguém pode realmente nos insultar. Então, quem nos causa problemas, na verdade, nos liberta do ego do corpo. É isso que devemos entender. Se você colocar isso em prática, se tornará um hábito. 5. Compaixão. Seja compassivo. O que é compaixão? É não ser cruel com ninguém. Nunca se deve falar mal dos outros. Além disso, nunca se preocupe com observações mesquinhas sobre os outros. Não se intrometa nos assuntos dos outros. Não perca seu tempo se envolvendo com os assuntos dos outros. Comportar-se nobremente significa deixar que cada um haja
de acordo com as suas vontades. Caso contrário, vamos adquirir o hábito de censurar os outros. Conheça a mente dos outros e não seja passional. Seja generoso e compassivo. 6. Paz. Mantenha a paz. Não se preocupe e desfrute da bem-aventurança do ser. Viva com a mente aberta e clara, sem reter pensamentos irrelevantes. Logo ao se levantar pela manhã, abandone os pensamentos mundanos e tente manter apenas pensamentos elevados. Durante todo o dia, permaneça em paz. O propósito da ilusão é subjugá-lo, através de qualquer meio. Então, torne-se invulnerável. Permaneça sempre atento. De uma forma ou de outra, a ilusão tentará destronar você. Mas não dê a ela essa chance. Permaneça em paz, mesmo que centenas de calamidades possam cair sobre o seu corpo. Você deve permanecer firme ao contentamento, que é indiferente a qualquer coisa. Sua derrota vem quando você deseja os prazeres da vida e quando diz: não quero dor ou tristeza. Um homem de verdadeiro autoconhecimento não é afetado por nada. Ainda que a flor de lótus viva em águas pantanosas, ela não se suja de nada. Assim, também você não deve ser afetado enquanto vive sua existência mundana. Somente então o autoconhecimento dará frutos. 7. Gentileza. Tenha complacência para com os outros. Sem ferir ninguém, deve-se ser gentil para com todos os seres. Se ajudarmos os outros, também seremos ajudados. Do contrário, se desejamos que o bem não chegue aos outros, então o bem também não chegará a nós. Você é um homem bom quando fica feliz pela felicidade das outras pessoas. Quem age contrariamente a isso é um homem miserável. Não tenha pensamentos ruins sobre ninguém. Quem quer que seja, leve sempre em consideração a sua melhor natureza. Não preste atenção ao que é ruim. Se você tiver uma perspectiva perversa, apenas o mal se acumulará ao seu redor. Seja minuciosamente puro e destituído de toda a sujeira da ilusão. Purificar a própria mente é o verdadeiro conhecimento. 8. Ausência de ganância. Não seja ganancioso. A ganância é apenas a ambição por objetos ilusórios. É devido à falta de consideração, à falta de investigação, que todos os objetos parecem ser verdadeiros. Quem realmente é rico? Só é realmente rico quem não precisa de nada deste mundo. A maior fortuna de um praticante é quando o desapego se enraiza nele. Deve-se estar firmemente estabelecido nesta convicção: eu não tenho nenhum desejo por objetos. Essa deve ser a atitude de quem realmente deseja a verdade suprema. 9. Generosidade. Seja altruísta. As contribuições de caridade ajudam a expulsar a avareza da mente. Magnanimidade é a verdadeira nobreza. Para desejar que todos sejam felizes, você deve aprender a ser magnânimo, do fundo do seu coração. Isso pode ser feito mantendo os outros felizes, atendendo às suas demandas, sociais ou físicas, fechando os olhos e os ouvidos aos vícios e permanecendo com as pessoas de acordo com as suas necessidades. Beneficie os outros. Tudo isso requer uma tremenda sabedoria, de fato. 10. Destemor. Não tenha medo. O medo cria miséria. Se for possível, livre-se da miséria. É um dever do sábio fazê-lo.
Perceba que você é o Atman. Então, comporte-se de acordo. Permanecer estável em sua verdadeira natureza é a principal indicação de sabedoria. Todos deveriam ter essa liberdade. Remova este sentimento errado de que você é um mero corpo mortal. Você criou esse falso conceito para si mesmo porque está intoxicado pela bebida chamada ignorância. Levante-se com confiança em si mesmo. Volte-se para dentro. Você não é o corpo, nem os sentidos, nem o prana, nem a mente, nem o intelecto. Todos estão sujeitos a mudanças e estão condenados à destruição. Perceba que você é o imutável, o absolutamente imóvel, o Eu Supremo. Tenha confiança. Faça com que este pensamento, eu sou o Eu Supremo, se estabeleça firmemente dentro de você. Então, conduza sua vida cotidiana com bravura, moralidade e justiça. Considerações finais. Em resumo, estes são os 10 sinais externos do conhecimento: ausência de raiva, desapego, autocontrole, misericórdia, compaixão, paz, gentileza, ausência de ganância, generosidade e destemor. Agora comece a colocar em prática essas características. Não é difícil pôr em prática todos esses 10 requisitos. Você os acha difíceis porque ainda não desenvolveu esse hábito. Saiba que todos esses conselhos são para sua própria satisfação, e isso deve ser posto em prática incansavelmente. Se realmente adotarmos essas boas qualidades, então seremos felizes. Siddhara Meshwar Maharaj. O que eu devo aprender? A viver sem egoísmo. Para isso, você tem que conhecer o seu próprio ser como indomável, destemido e vitorioso. Uma vez que você saiba com certeza absoluta que nada pode perturbá-lo exceto a sua própria imaginação, você desconsiderará seus desejos e temores, conceitos e ideias e viverá apenas pela verdade. Esta é a sua lição. Viva sem egoísmo. Simplesmente seja compreensivo e compassivo. O egoísmo devido à autoidentificação com o corpo é o problema principal e o caso de todos os demais problemas. O egoísmo não pode ser eliminado pelo esforço, mas apenas mediante a visão clara de suas causas e efeitos. A verdadeira essência da espiritualidade é entender a vida corretamente. Somos seres complexos em uma guerra interna e externa. Contradizemos-nos o tempo todo. Desfazemos hoje o trabalho de ontem. Estamos obstruídos, e isso não é uma surpresa. Um pouco de integridade faria uma grande diferença. Observe a si mesmo em sua vida diária, com interesse desperto e com a intenção de entender, ao invés de julgar. Então, purifique-se mediante uma vida útil e bem ordenada. Descarte todo motivo egoísta logo que o veja, e você não necessitará buscar a verdade. A verdade o encontrará. Viva uma vida sem expectativas. Então, automaticamente, os condicionamentos cairão. Você é completo, aqui e agora. Limite seus interesses e atividades ao que é necessário para você e para as necessidades básicas de seus dependentes. Pare sua rotina de aquisição, seu hábito de buscar resultados, e a liberdade do universo será sua. Seja leal
seja simples, seja humilde. Oculte sua virtude, vive em silêncio. Nunca divulgue sua caridade ou seus bons atos. Não dê atenção à honra e ao reconhecimento. A humildade e o silêncio são essenciais para um buscador, por mais avançado que ele seja. Todas as suas necessidades chegarão ao fim com a autorrealização. Caso contrário, você nunca ficará satisfeito, mesmo que se torne o imperador de todo o universo. Deseje o bem para si mesmo. Trabalhe naquilo que realmente fará bem a você. Seja tudo, ame tudo. Seja feliz e faça felizes os demais. Não há felicidade maior. Guarde seu tempo e todas as suas energias para romper o muro que a mente construiu ao seu redor. Tente formar o hábito de se sentar em meditação. Aumente isso 1 minuto a cada dia. Nada é impossível neste mundo se você estiver determinado. O problema da humanidade não é outro senão o mau uso da mente. O medo e a ganância causam o mau uso da mente. O uso correto da mente está no serviço ao amor, à vida, à verdade, à beleza. Todos os tesouros da natureza e do espírito estão abertos para os que desejam usar a mente de forma correta. Nisargadatta Maharaj. Quando é cruel e mirrado meu coração, desce tu sobre mim, numa chuva de misericórdia. Quando a vida perde o encanto, vem a mim numa explosão de cânticos. Quando, isolando-me de tudo, o trabalho tumultuoso espalha por toda parte o seu alarido. Ó Senhor do silêncio, vem tu a mim com a tua paz e o teu descanso. Quando meu paupérrimo coração está encolhido, atirado a um canto, arromba a porta, ó meu rei, e vem tu com a pompa de um rei. Quando o desejo cega o espírito com engano e poeira, ó tu, santo único, tu, vigilante, vem tu com a sua luz e o seu trovão. Deixe seu amor agir em minha voz e descansar em meu silêncio. Deixe-o atravessar meu coração e alcançar meus movimentos. Deixe seu amor brilhar como as estrelas na escuridão de meu sono e amanhecer em meu despertar. Deixe-o arder na chama de meus desejos e fluir nas correntezas de meu próprio amor. E por fim, eu devolverei a ti com a minha própria vida. Essas são as minhas preces do coração. Que minhas preces sejam não para ser protegido hoje dos perigos, mas para não ter medo de enfrentá-los. Que minha prece seja não para acalmar a minha dor, mas para que o coração a conquiste e não procure aliados, mas as minhas próprias forças. Vida da minha vida, sempre tentarei manter meu corpo puro, sabendo que teu toque vivo está sobre todos os meus membros. Sempre tentarei manter todas as inverdades fora de meus pensamentos, sabendo que tu és aquela verdade que acendeu a luz da razão em minha mente. Sempre tentarei afastar todos os males do meu coração e manter o meu amor em flor, sabendo que tu tens o teu assento no santuário mais íntimo do meu coração. E será meu esforço revelar-te em minhas ações, sabendo que é o teu poder que me dá força para agir. Basta de barulho e palavras ruidosas vindas de mim. Essa é a vontade do meu mestre. O amor é um mistério sem fim, já que não há nada que o explique. Somente no amor, a unidade e a dualidade não estão em conflito. A alegria é a realização da verdade da unidade, a unidade da nossa alma com a alma do mundo e a alma do mundo com o amor supremo. O amor é a única realidade, onde a mente não tem medo,
onde o saber é livre, onde as palavras emergem das profundezas da verdade, onde incansáveis esforços lançam seus braços rumo à perfeição, onde o claro fluxo da razão não perdeu seu rumo na sombria deserta areia dos hábitos mortos. Neste paraíso de liberdade, meu Pai, deixe minha pátria acordar. Permita apenas que eu torne a minha vida simples e reta como uma flauta de bambu, para que você possa preenchê-la com música. Ó Senhor de todos os céus, onde se encontraria o seu amor se eu não existisse? Você me tornou conhecido de amigos que eu desconhecia. Você me concedeu assentos em casas que não eram a minha. Você que aproximou o que estava distante e fez do estrangeiro um irmão. Através do nascimento e da morte neste e nos outros mundos, onde quer que me conduza, é você, sempre o mesmo, único companheiro da minha vida sem fim, que amarra com laços de alegria o meu coração a tudo aquilo que ainda desconheço. Ó, atenda esta súplica, que eu jamais perca a alegria de perceber o toque do um na dança dos múltiplos. Sim, todas as minhas ilusões serão consumidas pela iluminação da alegria, e todos os meus desejos irão amadurecer em frutos de puro amor. Sei que dia virá que eu não contemplarei mais esta terra, e a vida se despedirá em silêncio, deixando que o último véu cubra meus olhos. Quando eu penso nesse fim dos meus instantes, a barreira dos momentos se rompe e eu contemplo a luz da morte, o seu mundo de tesouros espontâneos. As coisas que eu desejei em vão e as quinquilharias que acumulei, deixe que passem. Que eu possua de fato as coisas que sempre desdenhei e rejeitei. Agora, estou ansioso para morrer naquele que é imortal. Neste teatro de formas infinitas, eu também tive a minha cena, e aqui eu também pude ver, de relance, aquele que não tem forma. Liberta-me de minhas próprias sombras, meu Senhor. Liberta-me das ruínas e da confusão dos meus dias. Sim, escura é a noite, e teu peregrino está cego. Segura minha mão, liberta-me do desespero. Desperta do sono minha força cansada. Eu perdi o meu coração no empoeirado caminho deste mundo, mas tu o tomaste em tuas mãos. Eu buscava alegria e apenas colhi tristezas. Mas a tristeza que me enviaste tornou-se alegria em minha vida. Os meus desejos se espalharam em 1000 pedaços, mas tu os recolhestes e os reunistes em teu amor. E enquanto eu vagava de porta em porta, cada passo meu estava me conduzindo ao teu portal. Percebi que te amei de inúmeras formas, inúmeras vezes, vida após vida, era após era, para sempre no caminho do amor. Ao toque mortal de suas mãos, meu coração pequenino perde seus limites na alegria e dá vida a inefáveis expressões. Longo é o tempo da minha jornada e longo é o caminho. O percurso mais longo é o que mais se aproxima de você. E a aprendizagem mais complexa é a que nos leva à absoluta simplicidade de uma melodia. O andarilho precisa bater em cada porta alheia para um dia encontrar a sua própria entrada. Precisa vagar por todos os mundos externos para que um dia finalmente encontre o seu santuário mais íntimo. Assim como o bando de cegonhas voa à noite e de dia volta aos seus ninhos na montanha, deixa que toda a minha vida prossiga sua jornada de volta ao seu lar eterno, em minha última saudação para ti. Rabindranath Tagore. A tranquilidade da alma. É a alma que deve ser preenchida, e não o cofre.
Acostumemo-nos, portanto, à modéstia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso é o que a filosofia me prometeu, que eu me tornasse igual a Deus. Para isso eu fui convidado, e para isso que eu vim. Quando não conseguimos encontrar tranquilidade dentro de nós mesmos, de nada serve procurá-la noutro lugar. Esopo 620, 564 a.C. Indagamos como a alma pode sempre se encaminhar num curso equilibrado, olhando alegre para sua condição e sem interromper esse contentamento, mas permanecendo num estado plácido, sem jamais exaltar-se ou deprimir-se. Isso será a tranquilidade. Não desperdice a sua vida. Nenhuma perda deve ser para nós mais sensível do que aquela do tempo, porque ela é irreparável. Zenão de Sítio, 333, 263 a.C. Não é que tenhamos um curto espaço de tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente e foi dada e medida suficientemente generosa para permitir a realização das maiores coisas, se a totalidade dela estiver bem investida. Mas quando ela é desperdiçada em luxo e descuido, quando é dedicada a um fim inútil, forçada finalmente pela necessidade final, percebemos que já passou antes que estivéssemos conscientes de que estava passando. É preciso livrar-se da agitação desregrada a qual se entrega a maioria dos homens. Eles vagam ao acaso, mendigando ocupações. Suas saídas absurdas e inúteis lembram as indas e vindas das formigas ao longo das árvores, quando elas sobem até o alto do tronco e tornam a descer até embaixo, para nada. Quantas pessoas levam uma existência semelhante, que se chamaria com justiça de preguiça agitada? Quando nenhum dever habitual nos chama, devemos restringir as nossas ações. Agrada-me restringir minha vida entre as paredes de casa. Ninguém me subtrai um dia, sem nada me restituir, digno de tamanho dispêndio. Que minha alma se dedique a si mesma. Cultive-se. Nada faça que lhe seja alheio, nada que deva ser levado a um juiz. Que seja possível apreciar a tranquilidade livre de inquietações, de âmbito público e privado. O próximo ponto seria não nos esforçarmos em coisas desnecessárias ou desnecessariamente, isto é, não cobiçar o que não podemos conseguir, ou tendo alcançado, percebemos tarde e depois de muito suor a vacuidade de nossos desejos, ou seja, que o esforço não seja em vão, sem efeito, ou efeito indigno do esforço, pois em geral a tristeza o acompanha se não for obtido bom resultado, ou se o resultado envergonha. O dever do homem é ser útil aos seus semelhantes, se possível, ser útil a muitos deles. Se assim não conseguir, ser útil a uns poucos. Se assim não for, ser útil aos seus vizinhos. E se assim não for, a si mesmo. Pois quando ajuda os outros, faz progredir os interesses gerais da humanidade. Seja simples. Ocupe-se de pouco para ser feliz. Demócrito, 460, 370 a.C. A verdadeira felicidade não está em ter tudo, mas em não desejar nada. Acostumemo-nos a afastar de nós a pompa e a levar em conta a utilidade das coisas, não os seus ornamentos. Aprendamos a aumentar a temperança, a coibir o luxo, a moderar a vaidade, a brandar a ira, a cultivar a simplicidade e a nos empenhar em buscar riquezas em nós e não na fortuna. É a alma que deve ser preenchida, e não o cofre.
Para que incontáveis livros e bibliotecas, se o dono durante toda a vida mal pôde ler os títulos? Há aqueles que ignoram até mesmo as primeiras letras e usam os livros não como instrumentos de estudo, mas como ornamentos das salas de jantar. Internamente, devemos ser diferentes em todos os aspectos, mas nosso vestido exterior deve se misturar com a multidão. Somente a virtude é sublime e elevada, e nada é grandioso se ao mesmo tempo não for sereno. Não reaja. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Epicteto, 50 a 138 d.C. Não há prova de grandeza maior do que não poder acontecer-te coisa alguma que instigue tua reação. Disto não haverá dúvida. Destacou-se da multidão e situou-se mais alto alguém que desprezou quem lhe fez provocação. É próprio da verdadeira grandeza não mostrar-se sensível a uma agressão. Se você quer escapar das coisas que o assediam, o que você precisa fazer não é estar em lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. O sábio não ficaria irado com os que erram. Por quê? Porque sabe que ninguém nasce, mas se torna sábio. Sabe que em cada época, pouquíssimos se convertem em sábios, porque tem completo conhecimento da condição humana e nenhum homem sensato se enfurece contra a natureza. Alguém por acaso se irrita com crianças, cuja idade ainda não dispõe de discernimento? Nascemos nessa condição, expostos a doenças da alma, não menos numerosas que as do corpo. Seres que não são obtusos ou ineptos, mas que utilizamos mal nossa perspicácia, sendo exemplos de vícios uns para os outros. Supere as adversidades. Se for suportável, então aguente. Pare de reclamar. Marco Aurélio, 121 a 180 d.C. O estoico vê toda adversidade como treinamento. As dificuldades fortalecem a mente, como o trabalho faz com o corpo. Nenhum homem jamais foi sábio por acaso. É uma estrada difícil que leva às alturas da grandeza. Admira-se quem tenta, mesmo que fracasse. Diz para ti, dessas coisas que nos parecem terríveis, nenhuma é invencível. Muitos já venceram cada uma delas. Alcancemos alguma vitória também nós. A persistência transpõe todo obstáculo. Ora, nada existe tão difícil e árduo que a mente humana não possa vencer, e uma assídua meditação não possa levar à familiarização. E nenhuma paixão é tão feroz e soberana que não possa ser domada pela disciplina. Tudo que o Espírito ordenou a si próprio, ele obteve. A parte mais importante do progresso é o desejo de progredir. Não nos atrevemos a muitas coisas porque são difíceis, mas são difíceis porque não nos atrevemos a fazê-las. Padecemos de males curáveis, e como nascemos para o bem, se quisermos nos melhorar, a própria natureza nos ajuda. Nem é árduo e áspero, como pareceu a alguns o caminho para as virtudes. Facilmente nos aproximamos delas. Não venho até vós como mentor de ideias vãs. É fácil o trajeto para uma vida feliz. Apenas empreendei-o sob bons auspícios e com a boa ajuda dos deuses. Muito mais difícil é fazer o que fazeis. Viver significa lutar. Toda a vida é uma escravidão. É preciso acostumar-se à sua condição, queixar-se dela o mínimo possível e agarrar toda a vantagem que ela tenha em torno de si. E em todas as coisas devemos tentar tornar-nos tão gratos quanto possível. Nada é tão amargo que uma alma resignada não encontre ali algum motivo de reconforto. Há um só alívio para os grandes males: suportá-los
e obedecer suas exigências. Encontrarás em qualquer tipo de vida diversão, relaxamento e prazeres, se quiseres considerar leves os teus males em vez de odiosos. Descanse. É essencial distinguir uma vida simples da displicente. Devemos ser complacentes com nossa alma e de tempos em tempos conceder-lhe o ócio, para que lhe sirva de alimento e energia. A mente deve relaxar. Ela voltará melhor e mais afiada após uma boa pausa. A mente não deve se manter invariavelmente no mesmo nível de tensão, mas ceder aos divertimentos. Nós devemos também ser flexíveis para não nos apegarmos demais às nossas determinações e convirá seguir para onde o acaso tiver nos desviado. Não ter medo excessivo de mudar de decisão e de postura, contanto que não nos domine a inconstância, o vício mais hostil, a paz de espírito. Examine-se. Viver de fato não está sob nosso controle, mas viver corretamente está. Quinto Sextil, 70 a 35 a.C. Todos os nossos sentidos devem ser levados ao fortalecimento. São por natureza resistentes, se a alma parou de corrompê-los. Esta que deve ser cotidianamente convocadas a prestar contas. Isto fazia Sextil. Terminando o dia, depois de se recolher ao descanso noturno, interrogava sua alma: qual de teus males hoje sanaste? A que vício te opuseste? Em que estás melhor? Examine-se. Cessará a tua ira e será mais moderada, sabendo que diariamente terá de apresentar-se ao juiz. Que há de mais belo que esse costume de examinar todo o seu dia? Que sono é aquele que vem após a inspeção de si? Tranquilo, profundo e livre, quando a alma for elogiada e advertida como um auto-observador e um censor secreto, ela chega ao conhecimento de seus hábitos. Utilizo desse recurso e diariamente advogo minha causa diante de mim mesmo. Perscruto todos os meus dias e repasso meus atos e palavras. Nada escondo de mim, nada omito. De fato, por que eu temeria alguns de meus erros quando poderia dizer: trata de não fazer mais isso. Por agora, te perdoo. Não discutas depois disso com ignorantes. Não querem aprender os que nunca aprenderam. Quem é bom se compraz em ser advertido. Já os piores toleram com muita resistência quem os corrige. Temos sob os nossos olhos os vícios alheios. A nossas costas estão os nossos. O interesse próprio sempre ofusca nosso juízo. Que cada um esteja atento e por si só se examine. Enquanto estiver vivo, você estará aprendendo a viver. Sêneca.